Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos tocar num assunto um pouquinho diferente, vamos entrar um pouquinho no campo do esoterismo e vamos falar sobre as escolas de mistérios e também um pouquinho sobre as projeções astrais neste quesito. Depois da vinheta, vamos lá! Para os antigos, existiam duas formas de se passar o conhecimento. Aquilo que eles chamavam de conhecimentos ou mistérios maiores e mistérios menores. Os mistérios menores era aquela forma de se passar o conhecimento de forma que fosse agradável e entendível para o povo, para as pessoas comuns, que não tinham a necessidade de entrar mais aprofundadamente nas questões espirituais, como no caso de alguém que seguiria a senda aí dos sacerdotes ou aqueles que se voltavam para a questão espiritual. As verdades maiores, então, ficavam para esse segundo grupo, aqueles que iam se dedicar às verdades de uma forma mais direta e prática, e então que iriam dedicar a sua vida para isso. A gente tem que entender que os mistérios maiores que eram reservados para aqueles que iriam passar pelas iniciações e então galgar aí o caminho desse conhecimento espiritual, na época antiga, e isso eu falo muito antes de Cristo, né? Eu falo nas civilizações antigas, como a civilização babilônica, egípcia, as civilizações aí, as gregas, etc. Para esses, a iniciação ela era feita de forma física concreta. Então, quando se buscava o conhecimento, se passavam por provas realmente físicas e que dedicava-se a vida inteira a isso. Se a gente pega uma escola como a escola pitagórica, por exemplo, o discípulo, o neófito, aquele que estava começando, ele ficava, às vezes, se eu não me engano, 7 anos sem proferir uma única palavra, não podia falar, somente ouvir por 7 anos. Vocês conseguem se imaginar calados por 7 anos? Não era algo fácil. Mas nós pegarmos aí, retrocedermos um pouco mais e pegarmos então as provas egípcias para se passar na iniciação, eram muito mais duras, eram provas que exigiam tanto que o discípulo podia vir até a morrer. Então, realmente era algo bastante forte, bastante difícil, exigia uma retidão moral muito grande, exigia do discípulo um comprometimento real com a causa, com a espiritualidade. E existia aquelas pessoas que eram camponeses, que eram comerciantes, que eram pessoas que não estavam realmente interessadas em seguir dessa forma o conhecimento espiritual, embora eles tivessem a necessidade de um conhecimento religioso. E então, para eles, se tinha os mistérios menores, onde se contavam mitos, mitologias, ó, e vem a história das mitologias, né? Aonde se contavam mitos, e esses mitos carregados de um simbolismo eram como parábolas para que essas pessoas então se sentissem acolhidas por deuses, né, com os quais pudessem contar nas suas dificuldades. Só que para uma pessoa iniciada, essas histórias mitológicas, como de Perseu, nos gregos, aonde Perseu passa aí por provas incríveis e tem que derrotar a Medusa, aquela que tinha os cabelinhos de cobra. Tudo isso tem um simbolismo por trás. Os 12 trabalhos de Hércules tem todo um simbolismo por trás, que não era revelado ao público que entendia quase que literalmente essas histórias, tá? Dizem que as escolas de mistérios começaram lá com Akhenaton no Antigo Egito. Não se sabe ao certo
se tem essa história dentro da história do ocultismo, né? Se tem essa forma de pensar. Mas a gente pode observar que essas escolas de mistérios, elas foram abundantes na antiguidade, e essa era a forma de se passar o conhecimento. A gente pode ver, então, como eu citei, os pitagóricos, né, de Pitágoras. A gente pode ver os mistérios de Eleusis, a gente pode ver o orfismo, a gente vai aí, isso falando dos gregos, né? Mas a gente pega também as escolas de iniciação do Egito, aonde se tinha a mitologia egípcia, com os deuses egípcios contados de uma forma para que o povo pudesse então adorar seus deuses, mas os sacerdotes tinham um outro entendimento daquela forma de compreensão dos mitos egípcios, né? A gente vê até o próprio Jesus, o Cristo. Cristo falava também para os seus discípulos de uma forma mais direta, com um ensinamento mais concreto, aqueles discípulos que largaram tudo para seguir ele, como ele dizia, né? A partir de agora você não será mais um pescador, mas sim um pescador de homens. Então, esses discípulos também se dedicavam totalmente à causa que o Cristo queria passar naquele momento. E até os discípulos fazem uma pergunta para Cristo de por que ele ensinava para as pessoas em forma de parábolas, e para eles não. Para eles já era um ensinamento mais direto. E Cristo diz o seguinte, em Marcos 4, 33, 34, diz o seguinte: e com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Veja só, para os discípulos em particular, ele trazia então o conhecimento real. E para as pessoas que não iriam compreender aquele ensinamento, seria muito para aquela época, ele falava de forma em parábolas. E a gente vê passar o tempo aí, e essas escolas de mistérios, essas escolas antigas, elas persistem até os dias de hoje. Contudo, hoje em dia o ensinamento ele é muito mais aberto, ele é muito mais acessível e fácil de se conseguir. Se você vai na internet aí com poucos cliques, você obtém informações muito importantes, informações aí que podem realmente trazer grandes mudanças para a sua vida. No entanto, a gente observa que informação ela não é conhecimento. Informação não é saber. Então você pode aí na internet encontrar todo o conhecimento aí que a gente leva anos às vezes estudando em uma escola. Você encontra em alguns cliques esse ensinamento, mas não sabe como aplicar isso em sua vida. E é aí que está a importância ainda das escolas nos dias de hoje. A gente tem escolas como a Ordem Rosa Cruz, a gente tem escolas como a maçonaria, a gente tem escolas como a Gnosis, a gente tem aí escolas Golden Dawn, entre outras escolas, que o ensinamento deles não é nada com o qual vocês não vão encontrar por aí em livros ou em sites, etc. Contudo, a forma como se faz esse trabalho de uma forma gradual, seguindo um determinado sistema, faz uma grande diferença. Por exemplo, se você pega a Ordem Rosa Cruz, você vai estudar as questões da projeção da consciência somente no 7º grau. São 7 graus de estudos prévios para se chegar a essa questão da projeção da consciência. Por que isso? Porque existe todo um sistema a se seguir de trabalho com meditação, de trabalho espiritual, de trabalho de concentração, relaxamento, etc., que vão lhe levar a conseguir alcançar essa prática de uma forma muito mais consistente do que se faria se tentasse diretamente a prática da projeção astral. A gente vê, por exemplo, também aí o movimento gnóstico também, que dá uma grande ênfase na questão das práticas de desdobramento astral, de viagem astral,
Porém, para se chegar a isso, é preciso todo um trabalho com os seus defeitos, um trabalho de concentração, um trabalho de conscientização da sua necessidade de estar presente no aqui, no agora, estar desperto neste mundo para também estar desperto no outro plano de existência. Então, as escolas de mistérios de hoje, elas na verdade elas não são escolas que trazem um conhecimento que ele é oculto. Dá para você dizer que as escolas de hoje são discretas, não mais ocultas. Eu não estou querendo dizer que para se ter viagem astral é preciso se entrar num movimento aí espiritual, numa escola esotérica. Não é isso. A gente pode conseguir as projeções astrais tranquilamente, somente fazendo as práticas que se tem aí disponíveis. O que me faz estar falando para vocês sobre essas questões de escolas é a qualidade do experimento que vocês vão ter e para que vocês vão ter esses experimentos. Porque a projeção astral, o desdobramento astral, é somente uma ferramenta para se chegar a um determinado objetivo. E eu lhes pergunto, para que vocês querem a projeção astral? Qual é o objetivo com a projeção astral? Só curiosidade? Né? Qual é o objetivo real por trás de vocês empreenderem um esforço para se chegar a essa prática? Então, quando eu falo nas escolas, o interessante das escolas é justamente esse caminho que se faz, esse itinerário todo que se vai fazer para se chegar, então, a essa questão do desdobramento astral de uma forma bem mais concreta, tá? Nessas escolas antigas também se tinha todo um processo de iniciação. E ainda hoje esse processo de iniciação existe. Só que hoje em dia ele é todo de uma forma mais simbólica. Se você entrar para a Rosa Cruz, você terá suas 12 iniciações, todas elas de formas simbólicas, como se fosse um teatro, muito interessantes, que vão trazer todo um trabalho psicológico para você. Tá? A maçonaria é a mesma coisa. Já no movimento gnóstico, hoje em dia, as iniciações elas são feitas totalmente no astral. Não existem iniciações físicas realmente, mas sim iniciações feitas no plano astral. E também eu gostaria de enfatizar que a necessidade de se fazer todo um trabalho prévio para não somente se praticar a projeção astral, mas para se ter um trabalho espiritual, para se evitar também que se fale determinadas bobagens que a gente acaba ouvindo por aí na internet e etc. Se tem muita desinformação, gente. Como a gente encontra todo o material, às vezes, disponível na internet, ao mesmo tempo falta discernimento para as pessoas. Veja só, recebi um vídeo esses dias de um amigo falando de uma mulher falando que tinha uma revelação bombástica, para se dizer. Aí você já vê o nível de excepcionalismo. Quando ela diz que tem uma revelação bombástica para dizer, já vem excepcionalismo, né? Não deu outra. Ela fala que os seres das estrelas disseram para ela em uma comunicação revelando bombasticamente de que a projeção astral é uma afronta contra as leis naturais do universo. Pode isso? Ela diz que a projeção astral, ela é se fazer a projeção astral não é algo natural, é algo com que as pessoas estão mexendo sem saber o que é, etc, etc. E ela faz toda uma ladainha ali, mostrando um total desconhecimento das bases da fisiologia da alma. Quando a gente estuda aí os corpos e por que existe a projeção astral, a gente vê que a projeção ela é natural, ela vai ocorrer todos os dias, tá? Como que vai ser uma afronta às leis do universo, a gente procurar ser mais consciente, a gente procurar despertar a nossa consciência
e estar mais consciente das coisas do mundo. Como que isso pode ser uma afronta? Então a gente vê como existe um total despreparo, às vezes, nas informações passadas pela internet. E por isso, pessoal, é importante estudar, estudar e estudar. A gente precisa buscar o conhecimento, não só buscar a prática. A prática é fundamental. O conhecimento ele tem que vir agregado à prática. Tá? A gente só saber intelectualmente não resolve de nada. A gente tem que experimentar, a gente tem que praticar, procurar melhorar como pessoas. Isso é fundamental. Só que somente praticar também não resolve. Porque você pode ter um sonho lúcido e não saber a diferença entre sonho lúcido e projeção astral. E confundir todas as coisas. Você pode ter um sonho muito nítido e achar que é uma projeção da consciência. Então, por isso é importante também o estudo. E então, pessoal, para terminar esse vídeo, eu também gostaria de trazer um relato meu falando um pouquinho aí sobre essa questão das escolas esotéricas, tá? E das iniciações. Quando eu entrei para Rosa Cruz em 1997, um pouco antes, eu tive uma projeção, porque eu estava buscando um caminho. E então eu tive uma projeção da consciência, eu já tinha minhas práticas, eu tive uma projeção da consciência, e nessa projeção eu fui levado até o Templo Rosa Cruz, que tinha aqui na minha cidade, que tem aqui na minha cidade. E nesse Templo Rosa Cruz eu encontrei uma pessoa. Ela estava toda paramentada, com umas roupas que na época eu não sabia o que que era. E essa pessoa conversou comigo e me disse que eu era muito bem-vindo à Ordem Rosa Cruz e que eu ia aprender muito ali, que seria um passo importante na minha busca de autoconhecimento. Isso me empolgou e fez com que eu fosse realmente até a loja. E quando lá eu cheguei, eu encontrei a pessoa que eu havia visto na minha projeção, que eu não conhecia. Essa pessoa era a então mestre do templo naquela época. E eu senti então que realmente eu estava indo por um caminho correto. Posteriormente, alguns anos depois que eu já estava fazendo todo um trabalho dentro da Ordem Rosa Cruz, eu tive uma iniciação no plano astral. Eu saí do meu corpo e eu fui levado até um templo no plano astral. Lá naquele templo haviam outras pessoas junto comigo, que também participariam dessa iniciação, e havia várias pessoas paramentadas também, com as roupas que se usam durante as práticas no templo, e nós iríamos fazer uma iniciação ali naquele templo no plano astral. Seria a minha primeira iniciação no plano astral, e a minha primeira iniciação dentro de uma Rosa Cruz, segundo eles me informaram, uma Rosa Cruz que está no plano astral, que seria a verdadeira Rosa Cruz. E então eu fui levado para dentro desse templo, e quando eu passei pela porta desse templo, eu não lembro de mais nada. É como se tivesse passado uma borracha, um apagão ocorreu. Me foi informado posteriormente pelo meu amparador que a iniciação ela tinha sido para a minha alma e não para a minha personalidade física aqui. A personalidade física aqui, ela vai um dia morrer, né? E o que vai permanecer realmente é a minha essência. E então essa iniciação ela tinha sido para a minha alma. Era mais um passo na minha busca espiritual. Vejam só que interessante, né? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, deixando aí um pouquinho sobre as escolas de mistérios e trazendo também esse alerta para que vocês busquem estudar. Não precisam se filiar a uma escola, não precisam seguir um caminho padronizado, tá? Isso é uma escolha pessoal de cada um. Hoje em dia a gente está com a informação aí bem disponível, bastante aberta. Basta buscar e estudar. Eu aconselho as escolas porque elas te dão um norte, elas te ajudam a direcionar todo esse conhecimento de uma certa forma. Você não precisa se prender a ela. Você pode estudar numa escola, né, continuar aprendendo e um dia, se achar que é necessário
largar essa escola, ir para outra, ou continuar seu caminho sozinho, não tem problema nenhum. A gente não se deve prender a escolas, nunca. O conhecimento ele é interior, o conhecimento está dentro de cada um de nós, tá? E essa busca, ela é particular e interior. Pessoal, paz profunda, espero que tenham gostado desse vídeo, entendam o que eu estou querendo dizer, deixem seu joinha e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos.